Olá, estamos iniciando mais um programa Diálogos no Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos de Formação Política do PSD. O nosso tema de hoje será a polícia no Brasil. Nosso modelo é bom ou não serve? Nós vamos tratar desse tema com dois convidados especialistas na área, que são a Carolina de Matos Ricardo, advogada e socióloga. Ela é mestre em Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, foi assessora de projetos do Instituto São Paulo contra a Violência, consultora do Banco Mundial e do BID em temas de segurança pública e prevenção da violência. Atualmente, a Carolina é diretora executiva do Instituto Sou da Paz. Carolina, obrigado pela participação, seja bem-vinda. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Nós vamos ter também conosco o Renato Sérgio de Lima, que é doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e também professor do Departamento de Gestão Pública da FGV e AESP. Renato, obrigado pela participação. Obrigado, Sérgio. Olá, Carolina, Túlio. E conosco também estará o coronel Álvaro Camilo, que é ex-comandante da Polícia Militar de São Paulo, foi vereador, foi deputado estadual pelo PSD, atualmente é o secretário executivo da Polícia Militar. Ele nos enviou um comentário gravado que nós vamos ver em seguida. E, finalmente, temos a participação sempre competente do Túlio Kahn, sociólogo, especialista em segurança pública e colaborador do Espaço Democrático. Salve, Túlio. Salve, salve, obrigado a todos. Eu vou começar colocando a mesma questão para os nossos dois convidados. Como é que a polícia brasileira deve ser avaliada? Pelos seus resultados, pela sua estrutura e recursos, ou falta de recursos, ou pelo seu comportamento, não é? O que é que nós podemos dizer do modelo policial que nós temos, se é que há mesmo um modelo? Eu quero começar com a Carolina e a palavra do Instituto Sou da Paz. Carolina. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente precisa avaliar a polícia segundo alguns critérios, né? E é preciso considerar a realidade brasileira, né? Mas acho que a primeira coisa, não dá para não olhar e avaliar as polícias sem pensar em resultado, né? Acho que o nosso modelo policial, ele é composto aí basicamente por duas polícias, a Polícia Militar, que faz uma parte do trabalho, patrulhamento ostensivo nas ruas, e a Polícia Civil, que é responsável por fazer a investigação, né? E o objetivo é preservar vidas, é reduzir crimes, é garantir uma sociedade mais segura, né? Então, a gente precisa, sim, olhar para esses resultados, as reduções dos crimes, alguns indicadores operacionais, né? Acho que o foco é preciso ser colocado na questão dos resultados. Até porque, muitas vezes, por conta desse modelo policial, a Polícia Civil se vê pouco responsável pela redução do crime. A Polícia Militar acha que não tem nenhuma responsabilidade em relação a êxito de investigações, né? Se a gente constrói indicadores de resultado com impacto criminal, a gente vai construindo também com as polícias qual é a responsabilidade delas nesse modelo que é meio, a gente brinca, né? A nossa jabuticaba, são duas polícias por estado fazendo metade do trabalho. Acho que essa é uma dimensão da avaliação. A segunda é a relação da polícia com a sociedade, né? É claro que é um jeito mais genérico de dizer o que é preciso avaliar, mas a polícia está o tempo todo se relacionando com a sociedade. Ela não está o tempo todo combatendo o crime, né? Então, boa parte dos atendimentos da Polícia Militar são chamados de atendimentos sociais ou pequenas desinteligências. A própria Polícia Civil, muitas vezes, é na delegacia de polícia que a sociedade, que o cidadão vai bater, né? Então, é preciso pensar em como criar métricas e cuidar melhor dessa relação. Hoje em dia, no Brasil, a gente vive uma situação em que a violência policial, né, o uso da força policial vem aumentando nos últimos anos, e nos últimos 2 anos aumentou brutalmente. A gente vê cenas de violência sendo retratadas de muitas outras formas, né? Acho que os celulares chegaram para ajudar a sociedade a monitorar, e tudo isso diz da forma como a polícia age, né, e dessa relação com a sociedade. Então, é preciso também criar métricas mais estruturadas para isso. Enquanto a gente não tem métrica, a gente precisa lançar mão dessas outras formas de observar a relação da polícia com a sociedade. Acho que são duas formas importantes para avaliar a polícia no Brasil.
E aí, só para dizer do modelo, né, quando você pergunta, alguns especialistas questionam essa ideia de ciclo completo e incompleto de polícia, né? Eu acho que esse é um conceito que a gente usa muito aqui no Brasil, mas que me parece adequado, porque é isso, são duas polícias, cada uma fazendo metade do trabalho. Esse é o modelo que, da estrutura que a gente tem hoje, não contribui para uma atuação mais ampla e integral para a segurança pública. Acaba gerando disputas corporativas, disputas por informação, a cooperação que existe muitas vezes depende dos policiais na ponta. Quando há políticas que promovem essa integração, elas não perduram no tempo. Então, é um modelo complicado, que, ao meu ver, gera mais competição, cuja cooperação depende de esforços pontuais e que acabam não contribuindo para uma eficiência, para uma entrega de segurança pública que traga resultados, que reduza o crime e que seja democrática e que respeite a lei. Perfeito. Eu quero colocar as mesmas questões para o professor Renato, né? Como avaliar a nossa política e o que dizer do nosso modelo de instituição policial. Professor. Sérgio, acho que respondendo do final, esse modelo tem uma descrição possível, ele é completamente esquizofrênico. Como disse a Carolina, nós tínhamos até começo de 2019 54 polícias estaduais, nós incluímos 27 polícias penais agora, mais a polícia, então a gente tem 84 polícias no país, sem nenhum tipo de métrica comum de avaliação, né? Cada uma faz aquilo que acha certo, praticamente. Não há nenhum tipo de parâmetro de atuação no que diz respeito à dimensão política estratégica do ser e fazer polícia. E, além do mais, isso não conversa com o judiciário, com o MP, enfim, você não tem nenhum tipo de diálogo sobre as regras do jogo. Quando eu falo regras do jogo, eu estou falando de governança. A gente tem avanços significativos das polícias quando a gente pensa a gestão operacional. Nossas polícias são muito eficientes. As polícias militares brasileiras, elas registram por volta de 160 milhões de atendimentos todos os anos. É necessário reconhecer que esse é um número muito grande e que a estrutura precisa ser muito eficaz para dar conta desse recado. Mas o que são esses 160 milhões? Cerca de 6 a 8% são de natureza criminal, como destacou a Carolina. O resto são diversas possibilidades de administração de conflitos que muitas vezes são feitas um BO ou feito um atendimento na Polícia Militar no 90 e nada acontece. Então, nós temos uma dimensão preventiva, nós temos uma dimensão de contribuição com outras esferas de poder, de governo, que fica muitas vezes prejudicado. Então, eu não tenho coordenação, eu não tenho nenhuma pactuação das regras do jogo, eu não tenho muitas métricas para mensurar se o que está sendo feito é o mais adequado ou não, e vou reproduzindo modelos, eu vou reproduzindo culturas organizacionais que são culturas organizacionais obsoletas. E por que isso acontece, Sérgio? Porque toda a nossa base infraconstitucional da segurança pública não foi modernizada à luz da Constituição de 88. As normas que regem a segurança ainda são muito antigas, anacrônicas, de 1969, em sua maioria, chamando, por exemplo, segurança pública de segurança interna. É assim que a lei trata a segurança pública para reger as polícias militares. Quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe um quadro de dissonância que sobrecarrega a atividade da polícia, de um lado, afasta a polícia da população, por outro, ou seja, não gera confiança, não gera proximidade e, sem dúvida nenhuma, o nosso modelo incentiva a ideia do inimigo. Já que é a segurança interna, eu preciso eliminar o inimigo e a isso eu posso recorrer a qualquer tipo de procedimento. Eu incentivo um padrão operacional extremamente truculento. Há iniciativas, mas elas nunca transformam a cultura organizacional por si. Então, o modelo só dá para dizer que é muito ruim, esquizofrênico e anacrônico. Mas as polícias têm gente muito competente fazendo esforços, tem procedimentos de gestão muito modernos, as mais modernas soluções tecnológicas já existem nas polícias, então acho que o nosso grande desafio é sair de uma dimensão meramente operacional e de gestão e começar a pensar arquitetura institucional e regras do jogo, porque aí sim a gente vai conseguir mensurar
é a efetividade do trabalho policial, que é o grande problema brasileiro. Olha, chamou bastante atenção recentemente a notícia de que há em tramitação no Congresso projetos de novas leis orgânicas para as polícias civil e militar. Sobre isso, nós vamos ouvir agora o que tem a dizer o secretário executivo da Polícia Militar de São Paulo, o coronel Álvaro Camilo. Vamos ver. Olá, meus amigos do Espaço Democrático. Eu sou o coronel Camilo, secretário executivo da Polícia Militar na Secretaria de Segurança de São Paulo. Parabéns pela escolha do tema, por esse grande debate das leis orgânicas das polícias brasileiras. Um grande abraço ao Renato Lima, do Fórum, a Carolina Ricardo, do Nosso da Paz, e desejo que essa discussão leve aí a um grande crescimento e agregue valor a esse importante tema. Queria fazer algumas considerações antes de entrar aí na minha pergunta a vocês. Primeiro, entendo que essa lei ainda precisaria ser mais discutida. Elas não foram, as duas leis não foram discutidas adequadamente com as instituições policiais, quando muito ouviram algumas associações, mas não as instituições policiais. Não se ouviu também os governadores estaduais, já que tem muita coisa aí que interfere no Pacto Federativo. Também não se discutiu com os próprios congressistas. Acho que está faltando muita discussão nessa questão ainda. E eu vejo, grosso modo, que elas se desviaram, mais para a área jurídica, ou seja, querendo se aproximar do judiciário, outro mais para a área militar, querendo se aproximar das Forças Armadas, quando na verdade o que a gente precisaria é mais polícia, é lei orgânica da polícia brasileira. Então, acho que essa questão precisa ser melhor discutida. Além disso, tem pontos que eu acho que é um retrocesso. Por exemplo, interferir da área federal diretamente nos postos, graduações, promoções, essa é uma questão de cada estado. E também, o mais grave, nós estamos desvalorizando a meritocracia, criando condições para que, por antiguidade, aquele jovem que entrou na polícia atinja os mais altos graus da instituição. Então, isso precisa ser revisto. Mas a minha questão para vocês é a seguinte: será que deveríamos ter uma lei orgânica para cada polícia? E mais ainda, será que essa lei na área federal, no nível federal, não deveria só conter diretrizes e cada estado desenvolver a sua lei orgânica, que na minha concepção devia ser uma única para as duas polícias, já que elas trabalham em conjunto para a persecução criminal? Um grande debate a vocês, muito obrigado pela oportunidade, até uma próxima. Eu concordo plenamente com o coronel Camilo. Quando a gente fala de segurança pública, a gente não está falando só de polícia. A gente está falando de um campo de política pública, que envolve pensar, por exemplo, o papel da prevenção dos municípios e assim por diante. E quando a gente olha para a Constituição, muitas vezes a gente insiste em querer regular os mínimos detalhes do cotidiano, da atividade da política pública. Isso é muito ruim. Por quê? Porque a gente precisa ter um comando constitucional claro, nós precisamos ter uma lei que dê parâmetros e diretrizes sobre procedimentos e regras, e principalmente no caso de polícia, regras de controle civil, accountability e compliance, inclusive, para a gente evitar potenciais conflitos de interesse e a relação onde o policial possa ter protegido o seu direito de atuar sem influência política e vice-versa, e deixar para legislações estaduais a regulamentação mais detalhada da polícia. Só que nós temos um problema, nós precisamos convencer o nosso Congresso. Em 2012, foi feita uma proposta de lei orgânica, que era a Lei Orgânica da Segurança Pública, e que foi arquivado a proposta, porque existiam essas exatas, que são as leis, as propostas de lei da Polícia Militar e da Polícia Civil, que são propostas meramente corporativistas, são peças onde você junta todas as demandas corporativistas, você reforça o insulamento, a autonomia, e isso não é bom para um país. O próprio coronel Camilo ressalta que muitas vezes faltou diálogo e faltou mais também de você pensar regras de controle, porque polícia, braço armado, ele é fundamental numa democracia, mas ele tem que estar sempre sob controle civil e sob supervisão.
aquele que, numa expressão bem indireta, quem puxa o gatilho não pode decidir se o que ele está fazendo é certo ou errado, precisa estar muito regrado, porque a gente nunca dá autonomia para o indivíduo, porque ele representa o Estado, ele não representa a si próprio. E isso não é desvalorizá-lo, muito pelo contrário, é protegê-lo, inclusive. Eu acho que o que o Camilo mostrou é que dá para fazer mais se a gente pensar de uma forma mais simples a regulamentação da profissão, que é fundamental, porque desde 1988 a gente vem empurrando com a barriga e não avança nessa reforma das polícias no país. Carolina, quer comentar? Olha, eu concordo muito também com o Coronel Camilo, com o que o Renato coloca, né? Acho que o Renato já trouxe a proposta anterior que foi discutida no Congresso, de uma lei orgânica da segurança pública, né? Tiveram dois relatórios diferentes, um na época do deputado Major Olímpio e pelo Alberto Fraga. O deputado Alberto Fraga fez uma proposta já para separar mesmo, né, as duas leis e, enfim, né, não seguir em conjunto. Foi uma época também que já tinha debate sobre a criação do SUSP, né, que ao final a lei foi aprovada em 2018, então tinha um esforço de olhar e de se pensar de forma mais integrada a organização policial, né. Depois, quando a gente olha em 2013, também teve um novo debate no Legislativo Nacional em relação à reforma do modelo de polícia, que foi originado muito pelas manifestações, pela discussão de desmilitarização no Brasil, com a PEC 51. Acho que a gente teve alguns momentos na nossa história do Congresso em que houve mais qualidade no debate sobre reforma da polícia no país, né? Acho que agora, quando volta à tona essa discussão das leis orgânicas, né, acho que a gente tem um problema grave, que são propostas legislativas, sobretudo das polícias militares, que não olham e não pensam a segurança pública. O foco é pensar as corporações, a corporação Polícia Militar, numa lógica exclusivamente corporativa, né? E isso é muito grave, porque a política pública de segurança no legislativo, ela já tem sido marcada por esse corporativismo há muito tempo, né? Então, acho que esse é um problema, e a gente precisa lidar com ele, né? Acho que um outro ponto que é muito importante de dizer é que, ao analisar a emergência desse debate, quando ele emergiu novamente, né, na discussão pública, tem uma questão por trás que é muito importante, as polícias precisam sim se debruçar sobre a discussão da profissionalização, desse arcabouço normativo mais geral, que está super anacrônico, como bem colocou o Renato. É legítimo uma discussão sobre até que ponto um controle político deve ser feito, e até que ponto, né, tudo isso é muito legítimo. O que acontece é que, no Brasil, dado o nosso modelo policial, né, sobretudo em relação às polícias militares, a necessidade de um controle civil sobre essas polícias é muito importante, ele não pode ser colocado em segundo plano para que a gente tenha essa discussão de uma técnica maior ou de uma profissionalização que é legítima e importante, né? Então, acho que a gente também, além de ter que desconstruir essa proposta e a forma como ela foi construída, quer dizer, ela não conversou com as polícias, né? A gente precisa ouvir de fato os policiais, a gente precisa analisar outros modelos de polícia, ser mais econômico, né? Menos é mais, não adianta querer normatizar tudo numa lei que seja mais geral. Ela ouviu algumas associações e vem com tudo nessa agenda. Então, o que me preocupa é que eu acho que a gente não está num momento favorável do país para fazer uma discussão razoável sobre isso. Então, ela abriu uma discussão que é importante, que é legítima, e eu não sei como é que a gente vai ter condição de seguir para um bom caminho, uma vez que o que tem pautado é esse olhar excessivamente corporativo. Túlio Campos, sua vez. Carol, Renato, o que tem aparecido aí nos jornais da Lei Orgânica de Polícia são essas propostas mais tapafúrdias aí, né, de criar o posto de general, ou do comandante-geral ser eleito por uma lista tríplice e tal. Mas nos projetos, você tem vários projetos de lei orgânica, né? Não lembro exatamente qual deles, eu acho que é o de 2015, do Fraga, por exemplo, eu lembro de coisas interessantes, como, por exemplo, você tinha o quadro regular de oficiais, né, da Polícia Militar, você tem o quadro de saúde, que em geral é um quadro inseparado, né, para médicos, dentistas e tal, e você tinha a possibilidade de ter um outro quadro de oficiais formados em qualquer área que fosse de interesse da polícia. Então, por exemplo, alguém que fosse estatístico, administrador, economista,
gente de computação, curso superior, alguma coisa que interessasse a polícia, entraria, né, no quadro como oficial. Isso estava nos projetos. Um outro item interessante era a formação, que não precisaria ser só em academias da Polícia Militar, mas poderia ser feito externamente, em universidades. Ou seja, tem propostas esquisitas e tem boas propostas até em alguns projetos. Mas, como a Carolina estava lembrando, né, a gente não pode esquecer, é isso, a bancada da bala, né, tem um poder aí crescente, né, a gente está vivendo sobre a égide do governo Bolsonaro, então me pergunto se é um bom timing, né, realmente, para pensar nessas propostas e em que pé, em que andamento estão essas propostas do Congresso. Quer dizer, existe alguma coisa formalizada, já em discussão no Senado, na Câmara? Vocês sabem nos posicionar com relação a isso? Enfim, né, a proposta legislativa aqui da base para toda essa tramitação é de 2001. No final do ano passado, né, foi feito, enfim, ela entrou em 2019, 2020, eu não lembro exatamente o ano, com uma tramitação com um pedido de urgência, e no final do ano passado foi criada uma comissão especial para analisar a tramitação desse projeto de lei, né. O fato da comissão ter sido criada não significa que ela tenha sido instalada, né? Então, os representantes parlamentares que vão fazer parte dela ainda não foram nomeados, né? E é muito interessante porque a gente fala muito da bancada da bala, mas a gente estava analisando o trâmite legislativo, o requerimento de urgência, quem assinou foi Arthur Lira. Com, enfim, o grupo do Centrão, né? Então, eu acho que tem jogos políticos que vão sendo desenhados agora que a gente precisa observar, né? Então, em geral, tradicionalmente, quem discute segurança pública no parlamento são os parlamentares da bancada da bala, que a gente percebe que, enfim, aumentaram em número bastante significativo nos últimos anos, né? Os representantes das polícias e outros órgãos de segurança. Mas também começam, enfim, a gente está no momento de entender o jogo político, né? Nos parece que, enfim, né, e acho que disso o Renato pode falar bastante bem, né, a relação do presidente da República com as bases policiais, né, é uma relação muito populista, né, embora não haja grandes entregas do ponto de vista de melhoria da situação policial por parte do governo federal, há uma troca simbólica, um apoio que o Bolsonaro construiu há muito tempo, e o que se discute no parlamento são essas propostas de anistia, enfim, né, da anistia, de questões salariais, de questões muito específicas. Não me parece que agora, com a bancada da bala e com novos atores do parlamento que parecem também estar interessados nessa discussão, a gente vai conseguir fazer um avançar positivo, como isso que você falou, Túlio, de repente discutir questões específicas de formação da polícia, de quadros de oficial. Eu tendo a achar que, se isso andar, e eu acho que vai, infelizmente a gente não vai conseguir construir muito, a gente vai precisar trabalhar numa lógica de redução de danos, embora seja o nosso papel propor, sim, caminhos do que seria um modelo de lei orgânica melhor, né? Enfim. O Túlio, as propostas que estão mais avançadas, além da história da comissão especial, o Conselho de Comandantes Gerais de Polícias Militares e Corpos de Bombeiros negociava com o ministro da Justiça substitutivo, que é o substitutivo que praticamente autonomiza as polícias militares dos governadores e, ao mesmo tempo, constrói as regras jurídicas. Então, isso é preocupante. Toda essa sua boa ideia de você pensar um quadro separado na verdade, quase que vai fazer com que os oficiais sejam obrigados a serem bacharéis em direito, como em vários estados isso já acontece, num movimento de corporativista, como costuma dizer o coronel José Vicente da Silva, um oficial da Polícia Militar não necessariamente precisa ser bacharel em direito, mas ele precisava muitas vezes ser engenheiro, ser engenheiro florestal e outras habilidades que poderiam ajudar muito mais na prestação do serviço do que conhecer de processo penal. Então, a gente tem que levar muito em consideração que esse projeto é a soma de vários corporativistas e demandas. O que a gente talvez precise deixar claro aqui, para quem nos assiste, é que esse projeto ele
também embute algumas disputas muito importantes para o Pacto Federativo, né? Existe, por parte de algumas polícias militares, e eu vou citar mais especificamente a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que acha que legislar sobre polícias militares é da competência exclusiva da União. Só que, quando a gente fala que é competência exclusiva da União, e porque está na Constituição, há um movimento dizendo que só o presidente pode propor alterações. Há um outro segmento que entende que, como não é algo de competência exclusiva do Executivo, o Legislativo pode fazer essa lei. Então, o que a gente está vendo nesse momento é uma disputa muito forte aí de questões legais sobre quem é essa união que o artigo 21 da Constituição diz. É o poder legislativo ou é o poder executivo? E as polícias estão num processo de articulação com o Executivo Federal para que uma proposta bancada e encaminhada pelo Executivo Federal seja a que esteja valendo, para não ter nenhum tipo de margem de questionamento no Supremo. Mas é isso que está em jogo, um redesenho do Pacto Federativo e quase que uma unificação das polícias militares em torno de um comando federal, do Executivo Federal. Isso é complicado. Isso aconteceu na Venezuela. Muitas vezes as polícias não gostam que a gente fala, mas é exatamente o que aconteceu na Venezuela. Muitas vezes isso é um passo muito ruim, porque diminui a capacidade de controle. Hoje, eventualmente, o presidente é o amigo das polícias, amanhã vai ser o inimigo. Isso vai tensionar demais as instituições. Você ter accountability, você ter freios e contrapesos é saudável para as próprias instituições. E é, no fundo, um pouco isso que nós não estamos vendo nesses projetos. Ou seja, freios e contrapesos que dosem controle com efetividade e eficiência do trabalho, garanta que os policiais sejam protegidos da má ingerência, onde um político na Assembleia Legislativa, o governador, vai indicar quem é o comandante daquela companhia ou o delegado daquela delegacia pelos seus vínculos políticos. Essa é uma reclamação justa dos policiais. Mas a gente não pode matar o paciente para matar a doença. Então, como é que a gente melhora isso? Acho que, inclusive, a Fundação tem um papel importante de adensar essa reflexão, porque a gente está diante de uma discussão que tem a ver com o Pacto Federativo, a gente está a ver com uma discussão que tem a ver com modelo de Estado, com forma de prover serviços de segurança pública, o significado de segurança pública, e sobre um pouco o que a gente quer das nossas polícias, né? Como eu disse, são polícias que, quando bem geridas, mostram resultados. Mas que resultados são esses? Porque elas, na verdade, muitas vezes ficam insuladas naquilo que elas acham certo ou errado. E, numa democracia, não é a polícia que diz o que é certo ou errado, é o texto da lei, é a legislação, é o Ministério Público que vai supervisionar o trabalho, e a gente vai empurrando isso como se fosse algo naturalizado. O ambiente que a Carolina falou é um ambiente muito sensível para essa pauta e deve avançar. E é aí que a gente tem que ficar muito atento para que os avanços não sejam retrocessos na prática, mas sejam formas de garantir um novo modelo de segurança pública. Renato e Carolina, eu queria só completar a pergunta do Túlio. É a curiosidade de muita gente. O que é que as instituições que vocês representam, de que maneira vocês atuam para influir em todas essas questões lá no Congresso Federal, junto aos governos e por aí afora? Carolina? Bom, acho que, enfim, o Instituto Sou da Paz, né, é uma organização que tem como um tripé estratégico conhecer, desenvolver e mobilizar, né? Então, boa parte do nosso trabalho tem a ver com mobilizar, então a gente faz um trabalho forte junto ao Congresso e, de fato, é muito importante estar aqui na Fundação também por isso, não só em relação a esse tema específico da lei orgânica, mas outros temas muito caros à segurança pública do país, a discussão de lei orçamentária, de controle de armas, e nessa frente agora, em relação à lei orgânica, a gente começou, isso entrou desde que, enfim, até por uma iniciativa importante do Fórum, isso entrou no debate público, a gente começa a monitorar mais de perto, enfim, a tramitação disso, acho que a gente precisa ter uma
Há um pragmatismo, né, de atuar com os congressistas, a gente faz bastante isso, conhece, e acho que a formação, a efetiva, enfim, né, nomeação dos representantes dessa comissão vai ser algo bastante importante, então a gente tem feito esse monitoramento. Acho que do ponto de vista técnico, né, acompanhar toda a discussão que vem sendo feita, fazendo algumas discussões internas, porque a gente entende que é muito específico, é um assunto muito sério e que a gente precisa de lastro técnico para isso. Fizemos uma nota técnica interna. Acho que a gente acompanha muito o que o Fórum vem fazendo e a ideia é que a gente possa também somar esforços para tentar construir o que seria uma lei orgânica ideal, né, para que a gente vá para o debate, não, ainda que eu acho que vai ser muito na lógica de redução de danos, mas tentando apontar caminhos, né? Num cenário ideal, o que seria necessário para essa mudança em relação a uma lei orgânica das polícias ou da polícia militar, né? E acho que um outro esforço que faz parte do nosso trabalho é tentar democratizar o acesso à informação sobre segurança pública no país, né? Acho que a gente já ganhou muito, a gente avançou com a grande imprensa, isso já está muito colocado, a gente vê em relação às últimas pautas, todas que têm sido ganhado espaço na grande imprensa, mas a gente precisa falar com as pessoas e traduzir as mensagens, é muito difícil. Como é que a gente vai falar de lei orgânica numa rede social para um jovem? Acho que parte do nosso trabalho também tem sido esse, ajudar a traduzir e levar um pouco mais de conhecimento técnico para mais pessoas, para públicos mais amplos, porque a gente precisa ter um país com pessoas com condição de cobrar melhor as políticas de segurança, não simplesmente aceitar o gato por lebre. Então, parte do nosso trabalho, inclusive em relação a essa discussão de leis orgânicas, quando avançar, vai ser pensar numa estratégia de comunicação mais ampla também, para que mais gente possa participar, entender o que se passa com a discussão sobre polícias no Brasil. Renato, o Fórum vai na mesma linha ou tem uma atuação mais ampla, ou divergente? Como é isso? Não tem uma atuação divergente, mas tem eu acho que uma atuação complementar, né? O Fórum, ele, de certa forma, é uma entidade muito singular, por ao mesmo tempo que é uma entidade que hoje produz ou coproduz os principais produtos de conhecimento de monitoramento das estatísticas públicas da área hoje, né? A gente tem o Monitor da Violência junto com o G1 e o Núcleo de Estudos da Violência da USP, nós temos o Atlas da Violência junto com o IPEA, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública junto com, aí produzido pelo próprio Fórum e vários outros produtos que ajudam a balizar o debate e mensurar o tamanho do problema, né? E faz os principais gargalos e temas que exigem a atenção do Congresso. Mas também somos uma rede de cerca de 200 pessoas, entre elas a Carolina, o Túlio e muitos outros analistas, mas também policiais civis, militares, federais, alguns juízes, que estão preocupados com os rumos da segurança pública e pensam segurança na base das evidências, na base do planejamento, na base da discussão, e tem um diagnóstico muito claro que claro, é fundamental investir em gestão, em resultados, em programas que melhorem a segurança na ponta para a população, mas que também é importante induzir um debate político estratégico em relação à regra do jogo, ao arranjo institucional. Então, a gente vem provendo insumos para os congressistas, para o Poder Executivo em suas várias esferas e também para o Poder Judiciário e para o Ministério Público. Nossa relação é uma relação de parceria para poder, na verdade, gerar insumos. O nosso maior capital político é fazer circular a informação fidedigna, com base em evidência e ciência, para se contrapor às ideologias, enfim, cada um tem a sua, as fake news que só destroem o debate público, enfim, falar de segurança pública é não ficar só no campo da moral, não tem como também não falar de questões morais, mas sem dúvida nenhuma falar de uma questão política. Segurança é o acordo político que uma sociedade quer, aquilo que é certo, o que é errado, aquilo que a gente, na verdade, quer viver, como que a gente quer viver. E isso precisa ter instituições que sejam reconhecidas e valorizadas de um lado, mas controladas e supervisionadas de outro. E o Fórum tenta fazer esse debate, tanto na sociedade quanto junto a esses diferentes atores e instituições. Perfeito. Túlio, você tem mais uma questão, né?
Sim, é uma questão que está aparecendo aí frequentemente, tem a ver com a politização das polícias e tal, né? Quer dizer, por um lado, polícias são instituições permanentes, está ali, artigo 144 da Constituição, né, as suas funções, né, preservação da ordem, etc. Por outro lado, né, elas são ligadas aos governos estaduais, que são eleitos democraticamente. Cada novo governo que entra, em tese, né, deveria ter uma política de segurança, nem sempre tem, né? Mas vamos dizer, um governador que entra tem quer dar maior ênfase à polícia comunitária ou à redução da violência policial, também é legítimo, né, nesse sentido, que ele dê o seu rumo, né, específico a algumas políticas. Então, é curioso que esse debate sobre, por exemplo, a eleição do comandante-geral, né, e procurar uma relativa autonomia com relação ao governador do estado, surgiu porque as polícias se sentem, talvez, demasiado permeáveis, né, à politicagem estadual, esse tipo de coisa. E os governadores se queixam do contrário, né, governadores e secretários. Eu lembro de ter trabalhado com secretários e falavam, não, a polícia faz tudo que a gente quer, desde que seja exatamente aquilo que elas estão já querendo, inclinadas a fazer. Mas, enfim, é essa questão da permeabilidade, né? Vocês acham que elas são muito permeáveis à política ou, ao contrário, como os secretários e governadores falam, pouco permeáveis, né, a mudança de rumos? Túlio, eu diria que nós vivemos quase que as polícias vivem quase que numa crise de identidade, porque elas reivindicam uma autonomia e, ao mesmo tempo, uma independência que elas não têm. Então, ser controlado não é fazer o que os outros querem, porque, na verdade, os outros é o representante eleito do povo, e aí é legítimo que isso aconteça. Agora, por outro lado, você se blindar de controles não resolve a má condução política, que podemos dizer cheira quase que a corrupção. Não a corrupção da roubalheira, mas a corrupção dos valores institucionais. Porque quando eu falo que eu vou indicar um delegado lá na ponta porque eu tenho que trocar por voto, é a realpolitik. Então, se os governadores não fizerem isso, eles não vão ter a base do apoio. Uma proposta que poderia avançar é criar, por exemplo, estruturas com planos de gestão, métricas claras, o que vai ser entregue e o que não vai. Eu sempre lembro do caso da Bélgica, recente, que o governo ficou quase 2 anos sem governo, mas as instituições estavam funcionando. Então, assim, se a gente tem clareza, se a gente tem regras de jogo claras, coisas que são atividade permanente continuarão sendo executadas e bem executadas pelas polícias, desde que supervisionadas. Coisas que são políticas e estratégicas é um direito do governador, é um direito do presidente, é um direito do parlamento pensar mudanças e ingerências. Ou seja, não são instituições autônomas e que definem a sua própria agenda. Então, o que a gente pensa é o seguinte: como é que a gente blinda da má ingerência política? Como eu disse, não é matando o doente para tentar vencer isso. E isso se faz com regras de compliance, com requisitos formais para indicação dos comandantes de determinadas áreas, com pressupostos de habilitação de cursos, como elas próprias fizeram. Ou seja, a técnica permite eu fazer essa blindagem, mas ela nunca vai ser uma instituição completamente fechada para a política, porque a política é, na verdade, aquilo que move o mundo. A gente não pode criminalizar a política. O que a gente pode fazer e deve fazer é que essa política não responda a interesses particulares para colocar a polícia a serviço do comandante ou do governador. Mas a gente tem que garantir que sempre esteja a serviço da sociedade, dependendo do tom que o governante eleito queira dar. Parece sutil, mas é fundamental, porque a gente tem que criar métricas para fazer com que a polícia funcione adequadamente, para que a gente consiga ter um serviço de mais qualidade, um serviço mais efetivo. Eficaz, a gente já viu que ela é, mas como eu transformo isso
em conquistas permanentes para a população? Como é que eu garanto maior confiança? Como é que eu aproximo a polícia da população? Como que eu vou, na verdade, fazer a instituição não pensar a população como inimiga? Isso a gente consegue fazer com um arranjo, um novo arranjo, com uma nova regra do jogo. Agora, a gente não pode pensar que a política é inimiga. E muitas vezes eu suspeito que as polícias vão naquela linha que você falou. A política é inimiga desde que eu não concorde. Que quando eu concordo, ou é o meu representante, eu estou elegendo mais, aí tudo bem. Não, ou é para todo mundo, ou não é para ninguém. Carolina? Olha, enfim, né, a gente recebe um roteiro com algumas perguntas antes, e eu estava pensando nessa pergunta, se elas são permeáveis ou não, e a minha resposta era médio permeáveis. Eu falei, como é que eu vou falar disso, né? Mas eu acho que é um pouco, isso, não é nem só uma coisa, nem só outra, né? E eu gosto sempre de retomar um conceito, sem querer ser muito teórica, até porque eu não sou mesmo, mas o que é a polícia, né? A polícia, ele é o grupo armado a quem a sociedade, numa democracia, outorgou a possibilidade de usar a força, né? Então, eu, como cidadão, outorguei. Portanto, a gente precisa controlar, discutir o fazer policial, discutir polícia é o coração da sociedade democrática, deveria ser, né? Eu acho que no Brasil, um pouco como o Renato coloca no começo da fala dele, quer dizer, as polícias, elas não entendem esse lugar, né, da sua possibilidade de uso da força como algo que é da sociedade, né? Há um desejo de uma autonomia que, de fato, elas não têm ou não deveriam ter, né? E aí todos os controles, eles são lidos como uma tentativa de segurar, de atrapalhar o trabalho policial, e muitas vezes são, de fato, eu acho que a gente falou aqui de quando a política entra de forma negativa, né, na ingerência aí do trabalho policial, né? Então, eu acho que a gente vê situações e acompanha situações no Brasil em que a gente consegue ter um certo ritmo na atuação policial, com governadores conseguindo fazer uma gestão mais equilibrada e conseguindo levar as polícias em conjunto para um rumo comum. E muitas vezes isso não acontece, eles ficam na mão das polícias, sobretudo quando entra a questão salarial, né? Não à toa a gente viu, enfim, greves de polícias nos últimos anos com bastante força no Brasil. Então, é um não equilíbrio muito sutil, né, que vai balançando aí conforme o tempo vai passando e conforme o governante de plantão. Mas eu acredito muito, acho que o Renato deve, enfim, ouviu falar muitas vezes isso, parece um mantra meio, que eu acho que tem a ver com gestão e com capacidade incremental, né? Boa parte do trabalho, no modelo que a gente tem hoje, se os governadores entendem que segurança pública precisa ser tratada, assim como é a saúde, assim como a educação, como uma agenda de entrega de resultado, de garantia de direitos para as pessoas, eles precisam abraçar isso e dar norte, dar horizonte para suas polícias. É claro que vai haver resistência, mas muitas vezes elas respondem, porque as polícias também, em alguma medida, prescindem de um trabalho mais profissional, né? Então, a gente já viveu experiências no Brasil desse esforço integrado, com governadores fazendo essa liderança, com métricas mais objetivas, não são perfeitas, mas além das métricas, com mudança de rotina e de acompanhamento do trabalho policial. É isso que faz diferença, é isso que, enfim, quando a gente olha lá para os Estados Unidos, é isso que foi o Compstat, tem os dados, etc., mas tem, sobretudo, esse acompanhamento, esse accountability cotidiano dos resultados e da forma como a polícia está atuando, né? Então, as políticas de gestão para resultados, elas, enfim, hoje tem poucas em prática no Brasil, elas infelizmente acabam porque elas dependem muito do governador de plantão. Poucas delas chegaram de fato a nisso que o Renato propõe, né, de você ter alguns critérios mais objetivos até para distribuição de efetivo, para troca de comandante, que é importante também trabalhar nisso, mas você cria um jeito de fazer polícia que é mais próximo desse lugar do serviço público, né? Então, eu acho que a gente tem exemplos no Brasil, infelizmente eles, enfim, foram interrompidos, mas eu acho que dá sim para a gente exercer esse maior controle político no sentido positivo, entendendo segurança pública como mais uma arena de direitos, qual o governador precisa se debruçar, precisa criar métricas e trabalhar. Em alguma medida as polícias respondem, porque os resultados vêm também, né? Então, eu acho que esse é um ponto. Se a gente vai dando os quick-wins, né, você vai mostrando pequenos ganhos, as polícias respondem, porque elas também, isso, não é um monolito, elas querem ver resultado, elas querem promover segurança pública, querem ser valorizadas, acho que esse é um outro ponto. Então, com resultados incrementais, você consegue uma série de trocas positivas, e as polícias como instituição vão respondendo melhor também, embora, você dá um passo para frente, é muito fácil dar 3 para trás.
Eu acho que é esse o desafio. Como é que você faz um arranjo para sustentar também essas mudanças e não deixar esses 3 passos para trás? A impressão que eu tenho, se me permitem, bom, a palavra autonomia, geralmente em vários setores, não é apenas a polícia, me dá um certo arrepio. Nós temos problemas na sociedade brasileira, problemas gerados por autonomias, do Ministério Público, do Judiciário, das universidades, isso é muito polêmico. Então, é meio inadmissível, meio esquisito alguma instituição não querer ser controlada. Todos deveriam ser controlados. Eu acho que é importante até por falar aqui no espaço da Fundação. E figuras como, por exemplo, o Coronel Camilo, com a fala dele, mostram que há policiais pensando diferente. A gente não pode tomar um discurso monolítico como sendo um discurso exclusivo de todos os policiais. A gente precisa aproveitar, precisa explorar essas vozes dissonantes, essas dissidências, porque tem muito policial preparado, altamente qualificado, com interesse público legítimo, que pensa diferente, e nem por isso a gente pode pensar que ele é inimigo da polícia, muito pelo contrário. Então, acho que uma das tarefas que nós temos aqui é ajudar a pautar o debate de reforma da polícia de dentro para fora também, de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque a autonomia, ela é ruim para a própria polícia e para a sociedade, mas garantia de independência em algumas coisas, que tem a essência do trabalho, regras para se blindar de ingerências e influências políticas para poder investigar quem for que tiver que ser investigado, isso é saudável, mas a gente não pode confundir uma atribuição legal com o eu posso fazer qualquer coisa, porque se eu penso em fazer qualquer coisa, eu começo a pensar no Leviatã, e acho que é fundamental que os próprios policiais façam parte desse debate. Há muita gente disposta a fazer parte desse debate, nós temos milhares de mulheres e homens que são policiais que podem nos ajudar a fazer essa reforma, e talvez tentando ser otimista, que no mundo que a gente está vivendo de redução de dano, como diz a Carolina, talvez o maior redutor é mostrar que isso não existe uma única voz. Existe, na verdade, um embate sobre o que é ser e fazer polícia, o que significa segurança pública hoje para o Brasil. O que a gente quer para fazer, para garantir um país não só menos violento, com menos criminalidade, mas com mais cidadania, que eu acho que essa é a mensagem fundamental que a gente poderia até, inclusive, pensar como encerramento. Como é que eu garanto cidadania com paz e menos violência? É isso. Perfeito. Carolina, só a palavra final. Bom, eu acho que, enfim, né, o que você traz, Sérgio, essa questão da opinião pública, ela é muito forte, ela é muito presente, ela realmente muitas vezes dita o rumo das políticas de segurança, não da forma como a gente acredita, né, nessa história da sociedade, mas é muito mais, enfim, existem casuísmos, né, então tem uma coisa na crista da onda, isso pauta a atuação policial, né, e é disso também que a gente quer blindar as polícias, né, para que seja, enfim, né, o que é a opinião pública, o que é a escolha popular, né, nesse sentido. Então, acho que é um desafio importante, a gente não pode não ouvir, mas também só ouvir, a gente vai chegar onde a gente está, legitimando, inclusive, uma série de práticas de violência e outras questões, né? E aí, acho que fazendo coro com o que o Renato traz, quando a gente analisa as polícias que sofreram reformas ao redor do mundo, você tem, de um lado, a pressão social, o controle externo, a pressão pública, mas você precisa que as próprias polícias também promovam a mudança desde dentro, porque senão é muito difícil transformar, né? Então, ouvir os policiais, entender que não é que a gente não está falando de um monolito, e pensar política de segurança na ótica da gestão pública, na gestão da política pública. Isso não é uma ideia vazia, você tem ferramentas, você consegue trabalhar desde a questão das métricas até com a valorização das pessoas, com a formação das pessoas. Por exemplo, quando a gente analisou esses programas de gestão para resultados, os elementos que contribuíram para garantir alguma permanência desses programas era a escolha e o investimento em lideranças intermediárias dentro das forças policiais, porque, sei lá, o capitão hoje, ele ainda fica um bom tempo dentro da polícia militar, né, ele vai
possivelmente ter um poder de comando, e ele é alguém que vai ter tempo e força para fazer a mudança lá dentro, né? Então, como é que a gente olha para essas instituições? A mesma coisa as polícias civis, né? E trabalha com quem está lá dentro, forma, orienta, dá subsídios de outras ordens, é isso, não estamos falando aqui de Código Penal, né? Uma série de outras áreas do conhecimento, e dá força para esses profissionais nas nossas políticas, né? Então, também tem caminhos do ponto de vista da gestão para a gente trabalhar melhor as políticas de segurança, se a gente entende como parte da gestão pública e não como só o combate ao crime, né? Preciso salvar a pátria e combater o crime. Se a gente olha desse jeito, vai dar errado. A gente está falando de servidores públicos profissionais que precisam ser tratados assim, cobrados por isso, e entrega de direitos para as pessoas, inclusive para os próprios policiais, né? E precisamos ouvi-los. Então, esse é o meu desejo, eu acho que dá para fazer, cabe a nós, como organizações da sociedade civil, cabe, enfim, à fundação, né, que também tem um olhar partidário, trabalhar os seus quadros para que a gente tenha mais políticos capazes também de fazer uma discussão qualificada de segurança pública. Não dá para achar que só quem é policial e se elege pode e deve falar de segurança pública. Pelo contrário, a gente precisa ter mais políticos capacitados, fazer uma boa discussão sobre isso, para a gente ir promovendo a mudança também no legislativo e no executivo em outras esferas. Esse é meu desejo e eu acho que ele é muito possível. Então, era isso, com palavra final, e obrigada a vocês. Túlio, seu recadinho final? Bom, acho que foi um debate muito rico, né? Agradeço aí a Carol e o Renato, a gente só se conhece há uns 25, 30 anos, né? E tenho o prazer aí de ser fundador, acho que de ambas as instituições, tanto do Sou da Paz quanto do Fórum, ter participado aí desde do início. Acho que são os dois maiores, acho que think tanks aí do Brasil hoje na área de segurança pública, certamente, talvez junto com, né, Garapé. E eu acho só uma pena que nós temos, acho que quase 3 dúzias de partidos políticos no Brasil, e todos eles com fundações, né, porque as fundações são obrigatórias, e você raramente, né, vê alguma fundação discutindo qualquer tema, e muito mais o tema da segurança pública. Então, o PSD hoje é a terceira maior bancada do país, né? A gente tem aí 600 prefeitos, e essa é uma discussão que o partido sempre fez questão, né, desde o início, de manter. Muita gente boa, né, já passou por aqui discutindo diversos temas, e vocês só vieram aí a acrescentar, né, enriquecer essa trajetória. Agradeço a presença dos dois. Carolina, Ricardo, muito obrigado. Renato Sérgio de Lima, obrigado a você também. Obrigado, Túlio. E eu quero agradecer especialmente a você que nos acompanhou em mais esse diálogo no Espaço Democrático. Até o nosso próximo programa. Muito obrigado.